Salve, salve galera, Paulo Lúcio Carteirinho, estamos aqui no bate-papo e hoje falando sobre o ataque à estátua Barba Gato. Você não viu, não ficou sabendo? Confira primeiro. Essa estátua como era antes. Isso foi o ato que fizeram contra ela. Primeiro eu começo destacando que esse movimento, que eu chamo de reconstrução da história, vem ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo afora, onde que muitas pessoas contestam certas homenagens, estátuas, placas e versões históricas e tentam em cima dela trazer um debate, construir uma nova história. Às vezes eles fazem isso de forma pacífica e às vezes eles fazem de forma mais agressiva. E vou te mostrar alguns diversos casos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a estátua de Cristóvão Colombo, que é uma espécie de Pedro Álvares Cabral da América do Norte, teve a cabeça arrancada. Uma outra estátua foi arremessada ao mar. Mesmo fim que levou uma estátua lá na Inglaterra. E quem não se lembra da guerra no Iraque, onde que os Estados Unidos invadiu, a população saiu para a rua, o que que fez? Derrubou a estátua. Como vocês podem ver, tem movimento pipocando nesse sentido mundo afora. Inclusive temos aqui em Leopoldina, mas pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui de derrubar a estátua não, até porque temos poucas. Tem uma estátua aqui na Praça Félix Martins de Carlos Luiz, que foi presidente do Brasil por apenas 3 dias, mas está ali a estátua, ele que tem uma ligação com Leopoldina, eu falo um pouco sobre isso. Carlos Luiz não era natural de Leopoldina, era de Três Corações, mas fez boa carreira aqui em Leopoldina. Parece que foi delegado de polícia, foi inclusive vereador de 1923 a 1932. Ele que foi casado com Graciema Junqueira, que é inclusive prima do atual prefeito Pedro Augusto Junqueira. Em 1934 foi eleito deputado federal. Em 1946, já também deputado federal, virou ministro da Justiça no governo Dutra. Em 1955, novamente deputado federal, acabou se tornando presidente da Câmara que levou à presidência. É bom lembrar que um ano antes, em 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio e com isso assumiu o vice Café Filho. Café Filho foi levando o governo até 55, quando teve as eleições, onde que ganhou Juscelino Kubitschek e o vice foi o João Goulart. Naquela época é bom lembrar que a disputa do vice é diferente, não é igualzinho hoje que é junto. Você disputava para presidente e tinha eleição para vice. Café Filho estava muito doente de saúde, não conseguiu chegar até o final do mandato e com isso então pediu licença da presidência. E assume quem? Presidente da Câmara, Carlos Luiz. Carlos Luiz assume 8 de novembro, deveria ficar até a posse de Juscelino Kubitschek. Porém, ficou apenas 3 dias, tendo em vista que nos bastidores políticos rolou um movimento para tentar dar um golpe e impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. A UDN liderou um movimento para tentar impedir a posse de JK, alegando que ele não teve maioria absoluta dos votos. Ele que teve apenas 35% dos votos. Naquela época não tinha 2 turnos. E sem querer acabaram envolvendo o Carlos Luiz. Ele que toma posse no dia 8, no dia 11 ele acaba sendo afastado do cargo de presidente. Inclusive teve que fugir do Rio de Janeiro ali, pegou um navio Tamandaré e foi embora para o Porto de Santos. Mas até lá já tinha, e depois teve que renunciar ao cargo de presidente, né? Porque ele sofreu impeachment, né? No dia 13 ele retorna e pede a renúncia e volta a ser deputado normal. No lugar dele assume ali o presidente do Senado, Nereu Gomes. Essa é a história do presidente Carlos Luiz na presidência do Brasil, apenas 3 dias. Mas para aqui, para Leopoldina, nossa, Leopoldina já teve um presidente Carlos Luiz, ele coloca uma estátua grande lá na praça, coloca o nome da rua principal ali, não desmerecendo Carlos Luiz, mas ele apenas ficou 3 dias na presidência e foi para lá de polêmica a sua participação. Mas faz parte daquela coisa, as pessoas tentam criar lendas, tentam criar heróis, tentam criar personagens. É o caso de Borba Gato, o caso de Tiradentes, que eu vou falar mais para frente. Voltando para Leopoldina, aqui nós temos movimentos que contestam a história, mas não a Carlos Luiz. Ninguém aqui quer derrubar a estátua, fazer ato contra a estátua, muito menos rever ali o nome da rua Presidente Carlos Luiz. O que se discute em Leopoldina é a mudança da rua, da sua principal via ali, a Rua do Comércio, que tem o nome de Barão de Cotegipe. O Barão de Cotegipe, se você for ver, não tem, até onde que eu sei, não tem ligação nenhuma com Minas Gerais, muito menos com Leopoldina. O cara era baiano. Ele teve uma importância sim para o período da história do Brasil. Ele que foi presidente de província da Bahia, uma espécie de governador, foi senador, ele que foi ministro da Marinha, ministro de Relações Exteriores, ministro da Fazenda, presidente do Conselho de Ministros. Falei sobre isso no vídeo passado. No Brasil, no período de Dom Pedro II ali,
vivia uma espécie de parlamentarismo. Você tinha a figura do imperador que nomeava um presidente do Conselho de Ministros, que por sua vez nomeava os ministros e tocava a política no Brasil. Ele foi um dos últimos presidentes do Conselho dos Ministros. Ele que assume em 1855 e vai até 1888, véspera da apresentação do projeto da abolição da escravatura. Inclusive, um dos motivos que caiu é porque ele era a favor da escravidão, isso mesmo. Inclusive, quando a princesa Isabel apresentou a lei para o Senado, que a lei teve que ser votada, se acabava ou não a escravidão, ele votou contra. Ele mais 5 senadores votaram contra. Ele votou contra porque ele tinha escravo, o cara era barão, o cara era fazendeiro. Ele não queria que mudasse a escravidão no Brasil, que para ele era um grande negócio. E essa pessoa que tem aqui, Leopoldina, que não é de Leopoldina, que não tem nenhuma relação com Leopoldina, leva o nome da principal rua de Leopoldina, onde que muita gente quer retirar a homenagem a ele e colocar o nome na rua da abolição, justamente até contra ele, que foi contra a abolição da escravatura, fazendo essa troca. Poderia ir mais adiante, poderia criar o Dia da Consciência Negra. Aqui em Leopoldina foi tentada várias vezes na última legislatura por causa de um voto, até da Kélvia. Nós não conseguimos provar, mas fica esse debate aí para a gente tentar reconstruir a história. Sou a favor desses movimentos, mas com certo receio, que a gente não pode empolgar muito, senão a gente começa a querer trocar tudo e sem querer apagar a nossa história. Vou citar o caso de Cataguases, por exemplo. Em Cataguases, na legislatura de 2008 a 2013, o vereador Guilherme da Faculdade tentou entrar com um projeto para mudar o nome de uma praça. Uma coisa simples, não é nada polêmico não. A praça se chama Sandoval Azevedo, mas não é conhecida como Praça Sandoval Azevedo. É o caso aqui da Praça do Urubu de Leopoldina, que tem nome, é a Praça Gama Cerqueira. Se alguém perguntar onde é a Praça Gama Cerqueira, ninguém sabe. Você fala onde é a Pracinha do Urubu, a pessoa explica direitinho. No caso de Cataguases, a Praça Sandoval Azevedo é conhecida como Praça Doutor Lídio. É conhecida por Doutor Lídio porque ele foi um importante médico. Na época não tinha SUS, as pessoas talvez aqui não sabem o que é esse período, né? Acostumamos aí de ter postinho, ter hospital, ter UPA, temos várias coisas, mas na época no Brasil não tinha SUS, não tinha nem faculdade. Eram pouquíssimos médicos e boa parte deles ali atendia particular e a população não tinha dinheiro. E o Doutor Lídio era um cara caridoso, atendia de graça, atendia na sua casa aí, que ficava ali, uma espécie de casa consultório que ficava na Praça do Doutor Lídio, e por isso ficou famosa como Pracinha do Doutor Lídio. Mais do que justo, algumas pessoas queriam o nome da praça. Ele foi uma pessoa importante, não só pela caridade, que também pela questão da política. Porém, a polêmica se deu o seguinte: a praça tinha um nome, Sandoval Azevedo, que de certa forma tinha uma importância, talvez não dá para a sua época, não para a época de hoje. Então é muito difícil a gente ficar querendo homenagear na nossa época, e aí com isso a gente passa por cima de uma outra homenagem que foi feita no passado. Se a gente aceitar isso como tudo normal, a gente acaba perdendo parte da nossa história, onde que todas as coisas do momento vai substituindo a coisa do passado. Vamos supor que se fosse mudado de fato a Praça do Doutor Lídio, que coisa que não mudou. Aí amanhã depois um outro personagem também importante vem morar na praça. Vou citar um exemplo, o zagueiro ali da seleção, o zagueiro Davi Luiz, que tem ligação com o Cataguases, acho que a avó dele mora lá, tá inclusive para vir pro Flamengo, eu torço para isso, que esse cara joga bola pra caramba. Vamos supor que ele vai para Cataguases morar ali, mora na praça, na pracinha do Doutor Lídio e monta ali um futebol, que aí tem uma quadrazinha, monta um projeto social, aí a praça vai começar Praça Davi Luiz. Aí a gente vai trocar o nome da praça, tirar a homenagem, já tiramos do Sandoval Azevedo, aí tira do Doutor Lídio e passa para Davi Luiz. Como é que você explica isso para as famílias, para as histórias? Fala assim, não, sabe como é que é, né? Davi Luiz mora aqui, a praça, todo mundo gosta dele, joga bola aqui, é conhecido com o nome dele, aí tira a homenagem. Então não pode ser assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, que apesar de ser uma importância, para não substituir a história e deixar aquele vazio, apagando a nossa história do passado e a gente só viver de história de presente. Por isso que muita gente ali contestou o ataque à estátua do Baba Gato, que de certa forma ele tem uma certa importância, apesar de para mim ser um Tiradentes de São Paulo, né? Por que Tiradentes de São Paulo? Porque Tiradentes, se você for ver na história, também é um outro mito, um outro personagem criado. Se você for ver, ele não é nada que é herói, porque o Brasil é carente de herói. A nossa independência, quem gritou independência ou morte foi Dom Pedro I, que nem brasileiro era, o cara era português, filho do rei Dom João VI, ele que não queria voltar para Portugal, estava pressionado também por outras coisas que eu quero falar sobre isso, sobre a independência do Brasil, e acabou gritando independência ou morte, independência do Brasil. Acabou que não teve independência nada. Dom Pedro I, o pai dele morre, ele teve que voltar para Portugal, deixa o filho dele, Dom Pedro II, com apenas 5 anos aqui, e com várias ligações ainda com Portugal. Então o Brasil é carente de heróis, nós não temos grandes heróis, aí fica criando esses personagens.
E o Tiradentes é um deles. Não desmerecendo o Tiradentes, que teve sua importância para a história, mas para mim, esses heróis criados. Quando foi feita a proclamação da República em 1889, como não tinha herói, também não foi feito nada de revolução, simplesmente acordaram Dom Pedro II, já velho, estava 49 anos no poder, mais um ano, ia fazer 50 anos no poder. Simplesmente acordaram lá, o Dom Pedro II, acorda aí, entra no barco aí, vai embora, mandar para Portugal. Não teve revolução, não teve nada, o Brasil não tem dessas coisas não. Por isso que a gente é carente de herói e fica criando. Republicano, assim que acabaram com o Império, precisavam de heróis. Eles resgataram heróis lá no passado, de 100 anos atrás, em 1789, ali Tiradentes ali, juntou com a galera ali e tentou fazer a República. Mas uma República nada tão republicana assim. Você vê os princípios da Revolução Francesa, né, que inspirou esse movimento de derrubar os impérios de monarquia, eles tinham 3 princípios básicos: liberdade, igualdade e fraternidade. Vê lá atrás, e até mesmo na proclamação da nossa república, se eles queriam de fato ali isso. Na época do Tiradentes, era período auge ali da escravidão, e ninguém queria discutir escravidão naquele período ali. Então, nossos republicanos ali não queriam liberdade, fraternidade, igualdade, não. Nossa república, quando foi proclamada, as mulheres, por exemplo, não votavam. As mulheres foram votar em 1932, quase 40 anos depois. Pobre analfabeto também não votavam, ninguém participava da política. Tanto que proclamou a República, o que aconteceu? Veio ali a política do café com leite, a política dos coronéis, dos barões, que durou até 30, quando o Getúlio Vargas, falei sobre isso, ele dá o golpe ali, mesmo perdendo a eleição, e toma o poder. O Tiradentes ali acabou se tornando herói, virou feriado nacional, e tem imagem dele bonita, barbudão, cabeludão, até parecendo Cristo, mas se você for ver na história, nem isso ele era. Há historiadores que contestam essa versão aí, mostra ele totalmente diferente daquela versão apresentada ali, como se fosse uma espécie de Cristo. O Borba Gato nada mais é que um Tiradentes paulista, uma versão criada, que ele nem foi tão importante assim, Bandeirantes. Nós tivemos alguns bandeirantes importantes na nossa história. Anhanguera, Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho. Esse, por exemplo, derrubou o Quilombo dos Palmares, matou Zumbi. Então, isso mesmo, os bandeirantes, a relação deles, o que era? Capturar índio, capturar negro, era uma espécie de capitão do mato e ia atrás da riqueza, era para isso que existia. Por isso que muita gente contesta a história. Pô, vamos manejar um cara que matava índio, que matava negro, que derrubou o Zumbi do Palmares? É isso que vamos homenagear? O Borba Gato virou Bandeirantes, no caso ali, que Bandeirantes, que é a figura do Bandeirantes, é o capitão que lidera o grupo das bandeiras. E no caso do Borba Gato ali, era só o sogro, Fernão Dias, que acabou aventurando, ele seguiu ali o sogro na expedição das bandeiras, e acabou morrendo, e não foi ele de fato que assumiu de imediato, foi o outro filho do Fernão Dias, que acabou se envolvendo num rolo doido ali com a corte, que mandou ali o representante, Rodrigo Castelo Branco, que acabou parecendo morto. Há a versão, inclusive, que o próprio Borba Gato matou esse representante do rei, que veio pegar riquezas que eles tinham achado ali, e com isso o Borba Gato teve que sumir por um bom tempo, ficou mais de 15 anos foragido ali, onde que acabou descobrindo mais minas. Baixada Poeira, muita gente sabia que o Borba Gato, onde que ele estava, e que ele havia descoberto novas minas, e foram atrás dele para perdoar aquela morte que ele fez a um representante do rei, que é algo gravíssimo. Quando você mata o representante do rei, é como se você matasse o próprio rei. Ele é perdoado, de modo, claro, ele representar a mina de ouro, o caminho da mina de ouro. E aconteceu um outro combate novamente contra os portugueses aí, que foi a Guerra dos Emboabas. Emboabas é uma palavra que vem do tupi, que fala de estrangeiro, forasteiro, pessoas que vêm de fora. Que quando descobriu Minas, começou muita gente vir de fora tentar tomar o poder das minas. Automaticamente a corte não ia deixar isso acontecer. A corte queria a mina de ouro para ela, para mandar esse ouro para Portugal. Afinal de contas, o Brasil tinha dono, o Brasil foi invadido, o Brasil não foi descoberto, foi invadido pelos portugueses. E rolou uma treta ali da galera dos bandeirantes, liderado por São Paulo, contra a coroa. Acabou perdendo, mas Borba Gato que foi que liderou esse movimento, daí que ele virou herói, representante dos interesses paulistas contra a coroa. Ele que já tinha matado um representante da coroa no passado, agora ele lidera essa guerra. Então os paulistas, refém de heróis também, não tinha, vamos botar o Borba Gato herói, bota a figura do Borba Gato herói, que virou estátua, e essa estátua que atacaram. Sobre os bandeirantes, eu quero fazer um vídeo específico sobre ele, porque apesar dessa história ruim deles, a ligação deles capturar negros, eles capturarem escravos,
eles que lutaram contra os quilombos. Tem umas partes boas também, se é que pode dizer boa. Mas, por exemplo, Minas Gerais surgiu desse movimento dos bandeirantes, né? O nome de Minas Gerais, que tinha descoberto as minas, né? Própria Cataguases, por exemplo, Porto dos Diamantes, depois Arraial de Mepataca, ou seja, a relação com os bandeirantes aqui tem muito presente. Inclusive Cataguases, Leopoldina, diversas partes do Brasil levam aí nome de bairro, de bandeirantes, tem estátuas, tem por aí vai. E tudo isso começou em São Paulo, né? Que começou as expedições, principais expedições, por isso que São Paulo virou o que é. Então essas expedições que nada mais eram ali, trilhas já de indígenas, acabaram virando ali dos bandeirantes, que inclusive levam o nome das principais vias que ligam o país de um estado a outro, ligam para Fernão Dias, Anguera, viraram até rodovias. Então São Paulo tem uma história com os bandeirantes aí, que para eles são heróis, ainda mais que bota o cara armado, aquelas coisas, né? Então por isso que tem até essa estátua aí, lá do Borba Gato aí, o herói paulista, o Tiradentes paulista aí, que é muito contestado. E eu quero falar sobre isso. Mais para frente a gente vai falar sobre os bandeirantes, sobre tem a questão da Península Ibérica lá, União Ibérica de Portugal com a Espanha, tem o fim do Tratado de Tordesilhas. Então tem muita coisa interessante que vale a pena falar sobre os bandeirantes. Fico aqui falando sobre a reconstrução da história, diversos movimentos que aconteceu aí, está acontecendo ainda e vai acontecer mais para frente. E eu vou aqui, a gente vai falando com o tempo, beleza?